Olá, meu nome é Ives Henrique e eu faço parte da minoria que torce contra o Brasil na Copa. E calma, neste vídeo eu vou explicar os motivos. Mas antes, eu vou pedir que você se inscreva no meu canal no YouTube, que é o canal Ives Henrique Cruz, e também no Kawaii, no TikTok, Instagram, Twitter, Blue Sky. Você me acha por @youtuber_Ives. Oi, minha gente, sejam muito bem-vindos. Já vão se inscrevendo aí no canal. Ai, coisa boa. Polêmica, hein? Que tema polêmico. Enquanto isso, eu acabei de jantar. Eu vou comer uma frutinha aí. Isso aí, gente, ó. Abusem das frutas da estação. Abusar não. Como, né? Que tudo que é demais também pode fazer mal, né? Mas vamos para o vídeo. Agora mesmo acabaram de me perguntar e ficaram indignados, na verdade foi uma pessoa só, mas agora neste vídeo eu decidi falar abertamente para todos vocês e vamos pensar um pouco, vamos ter essa conversa. Tá muito legal que a Copa seja um momento de união, na verdade, que as pessoas elas vão se unir em prol de algo comum, em prol de torcer, enfim, né? Tá. Mas a primeira coisa que eu sou contra futebol é o dinheiro que rola. Entende? É muito dinheiro. Vocês não têm noção como tem dinheiro que rola dentro desses eventos. E muitas vezes esse dinheiro ele não é muito claro, certo? Então, são camadas e mais camadas que eu vou tentar dar uma resumida para não ficar tão extenso o vídeo. Mas já começa pelo famoso jogador, que eu não sei se vocês são fãs ou se vocês são haters. Vocês podem deixar aqui nos comentários, o Neymar. Neymar, ele ganha mais do que os outros jogadores, tá bom? Por nome, por fama, por mídia. Os jogadores, eles não têm, mesmo que todos foram convocados, eles não ganham a mesma coisa. Aí eu pergunto pra vocês, se você tá trabalhando, tá lá na tua empresa, e você falta, você tá lesionado, você tá isso, você tá aquilo, que ele vive lesionado. Toda temporada ele tem alguma coisa. Toda temporada ele cai, toda temporada ele é lesionado, ele é afastado por alguma coisa. Se você faz isso no teu serviço, o que você ganha? Até um afastamento de INSS hoje, perícia, coisa e tal, você sabe que é enrolado, que é demorado e que muita gente está na fila de espera aí da perícia e de repente tá afastado e tá ganhando mal pra caramba. Ele ganha milhões. Quando ele foi anunciado que ele tinha sido selecionado, as campanhas que já tinha gravado geraram milhões e milhões de reais. Parece que mais de 3 milhões de reais, 10 milhões de reais, alguma coisa assim. E ele tá desempenhando o papel de convocado dele? Não tá. Ah, mas ele ele tá lesionado e mas ele tá ganhando, tá? Ele tá ganhando muito. Ele tá levando o nosso nome pra fora. Numa vista internacional. E não tá desempenhando o papel dele. Tá?
Assim como os outros jogadores, a gente já viu pelo primeiro jogo que também não estão desempenhando 100% o papel. Teve um dos jogadores, desculpa, não sei o nome deles, mas que perdeu uma oportunidade de um bom lance e sai rindo. Como se nada fosse, como se fosse assim um campeonato de escola. Até nos campeonatos de escola, se o cara perde a oportunidade de marcar um gol, ele é xingado, a mãe dele é xingado, enfim. Mas lá não. Porque se eles ganharem a Copa, ou se eles não ganharem, se empatar, se vencer, se perder, o salário deles está garantido. Agora vai você na sua empresa não produzir, você mandado embora assim, semana que vem. Você já tá desempregado já. Certo? Se a gente for ver as Copas mais antigas, principalmente naquelas que o Brasil ganhou alguma coisa, você via que Ronaldinho e tantos os outros, eles jogavam por raça, por amor à camisa. Hoje em dia, é um bando de fedelho, mimado, que você não pode criticar, você não pode falar nada, e que infelizmente tem uma grande massa que defende, ai não fale assim, ai não torça contra a seleção, e eles são tudo de massa, são tudo de mídia. É jogadorzinho que vai ter um corte de cabelo para ripar, que vai ter as atitudes, que vai cravar muitas vezes assuntos de cunho pessoal para ficar na mídia e ter fama. É igual Big Brother. No começo lá do Big Brother, anos 2000, os candidatos entravam na raça, faziam prova de resistência, viravam o dia, faziam estratégias, porque o valor do prêmio era o importante. Era a única visão que a pessoa tinha, era o valor do prêmio. Hoje em dia, participante de reality, eu coloquei o Big Brother, mas isso vai para qualquer outro reality. A pessoa entra para fama. Então, se ganhar o prêmio, se não ganhar, beleza. Mas o que a pessoa quer? Número de seguidores. A pessoa entra no reality para ficar conhecida, para ficar famosa, para depois da participação, de repente, ser chamada por uma empresa, fazer uma campanha, tal. Não é mais pelo valor do prêmio. E as últimas Copas, incluindo a que nós estamos hoje, é a mesma coisa. Não é mais, se a gente for ver aquela seleção antiga, dos anos 90, começo de 2000, né, 2002, o que importava era a taça, a vitória. Hoje em dia não é mais. Deixou de ser o único desejo, o único ponto de vista. Hoje em dia é aquele negócio, se der certo, beleza, se não der, pelo menos eu saí famoso, pelo menos eu saí na mídia. Entende? A nossa seleção não é mais produtiva já faz muito tempo. O custo-benefício, há muito tempo, tá baixíssimo. Se a gente for ver a seleção feminina, que muita gente não acompanha,
porque só vê o futebol como jogo machista, de homem. Seleção feminina tem muita mulher boa. Tem muitas jogadoras aí que dão de 10-0 na seleção masculina. Só que você que vem defender a seleção masculina, sem pesquisar na internet, coloca aí o nome da seleção feminina, das jogadoras da seleção feminina. Pouquíssima gente sabe. Pouquíssima gente acompanha. Porque a mídia, o barulho é na seleção masculina e a seleção feminina é muito mais produtiva. Tem melhores resultados, melhores fechamentos. E ganham uma miséria. Em comparado aos homens, a seleção feminina ganha muito mal, muito pouco. Aí já vai pro próximo tópico, que eu iria gravar um vídeo, e calhou que neste vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu vou conseguir abordar que o machismo no futebol ele dá direito a você utilizar a mulher como objeto. Como presidente da CBF, para quem está por dentro do acontecido, o presidente da CBF, em mensagens para homens, num grupo masculino, ele diz que foi uma brincadeira tirada de contexto, mas ele chamava, convidava as meninas para jogar e elas iriam ganhar algum prêmio. Elas seriam premiadas por ele mesmo. Iriam ganhar um dinheiro, iriam ganhar tipo um presente. Só que até o momento nós não sabemos qual é o presente que elas iriam ganhar. De novo, um dos caras mais importantes do futebol, hoje, brasileiro, que entrou como presidente da CBF numa eleição que ele foi o único candidato, não tinha outros, ele foi o único candidato, ele entrou. Ele é o presidente da CBF. Ele, há uns tempos atrás, em um grupo somente masculino, um grupo de WhatsApp, ele falava que estava convidando as jogadoras mulheres e elas iriam ganhar um dinheiro e um presente dele. Ele estava falando isso numa conversa para homens. O que nos leva a entender, a suspeitar o que seria o dinheiro, o que seria o presente. E não para por aí. Tempos depois, chegamos aos dias de hoje, cai na mídia que ele, sendo uma pessoa casada, ele deixou a mulher na Europa, viajou com uma mulher para a Europa, Espanha, se eu não me engano, e já como o dinheiro não é dinheiro do bolso dele, é o dinheiro da CBF, ele deixou a mulher lá, foi para a Copa Estados Unidos bancar mulheres no plural, mulheres, deixando a esposa lá. A esposa não sabia
já tem fala da mulher dele, que não é um relacionamento aberto, que a mulher ela não sabia, que ela não compactuava e não compactua. Mas guarde essa informação para daqui a pouco. E ele, com o dinheiro da CBF, estava bancando passagens, hotéis para mulheres. Lembra a informação que agora há pouco eu falei para você guardar? Que ela não compactuava. Até hoje não estou sabendo de separação. A mulher que fala que não sabia, que é contra a traição, continua com ele. Direito dela. Mas por quê, né? Por que será que continua? Isso faz a gente meio que indagar. E aqui são dois grandes problemas que é minimizado pela maioria das pessoas. Primeiro, ele tá não com o dinheiro dele, mas com o dinheiro da CBF. Ele estava bancando mordomia de mulheres. Ninguém fala nada sobre isso. Segunda questão. O cara casado, né? E o machismo inerente ao futebol coloca ele como o garanhão. Olha lá, o cara. Boa pinta. E o cara é gato. O cara é gato. O cara boa pinta foi, traiu a mulher. Ele é pegador, ele é cachorrão. Me incomoda muito isso porque a chave que abre várias portas é uma chave mestra, é uma chave cara. Mas agora a fechadura que abre por qualquer chave é uma fechadura vagabunda. Entende onde eu quero chegar? Você me entende, né? E são exatamente com essas palavras. A chave que abre várias portas é uma chave mestra e cara, robusta. Mas agora a fechadura que abre com qualquer chave, ela é vagabunda. Esses são os tempos que nós vivemos. Pleno século XXI. Quer mais um motivo de eu não torcer pela seleção? Vamos falar sobre corrupção? Ai, vai meter política no meio? Daqui a pouco. Só que antes de eu meter a política, eu vou lembrá-los que a corrupção ela acontece muitas vezes dentro da nossa própria casa, dentro do nosso bairro, dentro do nosso serviço. Do que eu tô falando? Eu hoje sou motorista de aplicativo e foram vários, não foram uma, nem duas, nem três pessoas que já relataram que vão meter atestado no Jogo do Brasil, nos dias de Jogo do Brasil. Lembrando que Jogo do Brasil, por causa do fuso horário, serão à noite. Né? Por causa do... Enfim. Se é à noite, a pessoa pode trabalhar durante o dia e à noite curtir o jogo. Mas tem gente que vai meter atestado pro dia inteiro. De certo, para encher a cara, para se divertir, para descontrair, para se unir com família e amigos. Isso é corrupção, tá? Quando você mete um atestado sem você estar doente, você está sendo corrupto. E se a empresa pega que é mentira, você pode ser mandado embora por justa causa. Existem vários tipos de corrupção que, por pequeno ou por grande que seja, é corrupção. Então não adianta falar dos políticos se você mesmo está sendo corrupto.
Mas vou entrar na política agora. Brasileiro, ele precisa de um dia a mais de descanso. Sim, o brasileiro trabalha muito. E o brasileiro, ele não só tem o horário de trabalho, que muitas vezes é só isso que é visto, né? 8 horas de trabalho por dia, tá bom. Só que o empregador, os políticos, eles não conseguem enxergar que não é somente o horário de trabalho. Você tem o seu tempo de deslocamento, você tem o trânsito, então você tem horas para ir e horas para voltar para casa. Aí você chega em casa cansado, você tem que tomar banho, você tem que cuidar de você mesmo e você tem que cuidar da tua família, você tem que cuidar, resolver seus problemas particulares. O que hoje o celular ele não permite mais paredes e horários de trabalho, porque você com certeza vai ter o grupo de trabalho da sua empresa. E esse grupo de trabalho, ele não encerra quando encerra o seu expediente. Muitas vezes é 10 horas da noite, 11 horas da noite, você está recebendo mensagens sobre trabalho e você não está ganhando para isso. Você está cedendo o horário que você poderia estar com a tua família, que você poderia jantar, que você poderia estar cuidando de você mesmo. Você está ali respondendo patrão, respondendo coordenador, respondendo colegas de trabalho. Então o brasileiro, ele precisa de um dia a mais de folga. Só que os políticos, eles não veem isso. Alguns políticos, né? Daquele lado ali, à direita, não vê isso. Vê como o povo é vagabundo, porque não quer trabalhar até a exaustão. Só que em compensação, político que trabalha 3 dias por semana e folga 4, altamente produtivo, tá? Trabalha 3 dias por semana e folga 4, está com dinheiro público assistindo o jogo da Copa lá nos Estados Unidos. Aí eu lhe pergunto, será que o que vai quebrar o Brasil é um dia mais de descanso? É isso que vai quebrar o Brasil? É isso que vai quebrar o Brasil? Ô, meus amores, tanta mordomia que político tem hoje em dia. E realmente é isso que vai quebrar o Brasil? Tá lá assistindo o jogo da Copa com dinheiro público e levou a mulher junto. Que é o exemplo? Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira. Ele é contra, fala que o Brasil vai quebrar, que o brasileiro tem que trabalhar até a exaustão para vencer na vida e para não deixar o Brasil quebrar. Só que em compensação ele trabalha somente 3 dias da semana. E vocês não vão ver Nicolas trabalhando nesse período de Copa, porque ele tá lá no exterior. Pergunta a você, quando que você vai conseguir trabalhar 3 dias na semana e vai ter sua passagem, sua hospedagem e suas regalias bancadas pela empresa que lhe paga? Quando que você vai conseguir isso? Pra estar viajando lá pro exterior assistindo o jogo de Copa. Quando? Acredito aí que em torno de 25 minutos eu tô tentando explicar pra você o porquê que eu sou contra a Copa. E por que eu torço que o Brasil logo logo seja desclassificado. Temos coisas muito mais importantes para prestar atenção. Saúde, educação, segurança, desemprego, falta de saneamento básico. E isso que me chama atenção.
O que me chama a atenção é que agora é ano eleitoral. E tá pipocando denúncias, escândalos. Mas por causa da Copa, brasileiro não tá prestando muita atenção, não. E isso é de todos os lados, tá? Jacques Wagner, conhece ele? Vá buscar saber. É PT, tá bom? Pra você que fala que eu só falo da direita, que eu só critico a direita, Jacques Wagner. Vai lá dar uma procurada na surpresa. No que acharam com ele. Vai dar uma olhada. E esse é o futuro do Brasil. Um futuro logo em breve aí que você vai ver. Tá bom? Mas é igual a Roma antiga. Garanta ao povo a política do pão e do circo. E você vai ver que as pessoas não irão incomodar essa bolha política suja, desgraçada, que nos comanda e nos suga. Mas quem vai quebrar o Brasil é o brasileiro fudido que tá trabalhando até a exaustão. Beijo, deixe nos comentários a sua opinião.